Gravando e se bora. Vamos lá. Então, nós estamos dentro dessa questão dos ciclos, estamos trabalhando essa questão dos ciclos de Deus. Hoje, nós vamos falar dos últimos 2 ciclos. Nós falamos, então, dos ciclos mensais, nós falamos dos ciclos diário, dos ciclos de hora, dos ciclos semanais. E agora nós falamos do ciclo anual, que é as festas bíblicas, como nós colocamos aqui. Cada festa, ela tem uma característica para que possamos, então, ativar essa potência do tempo de Deus, da eternidade sobre nós. E isso é muito importante para mantermos esse avivamento. Eu vejo o ciclo de Deus para manter a vida do ser humano vivo na dinâmica mesmo, na dinâmica da vida. Eu não sei, não vou conseguir explicar assim o que está aqui dentro de mim. Porém, o que eu entendo é que o ciclo de Deus ele mantém uma chama. É como que se fosse essa menorá, mantém a chama acesa dentro de nós. Mantém como um nível de fé diferente, um nível de fé com mais vida, seria isso. Até aqui colocando, eu até esqueci, lembrei agora. A aula passada, eu trouxe um negócio aqui, eu quero até reconstruir isso, porque assim, não tive ninguém que falou nada, porém, depois eu fui meditar e eu quero deixar um adendo aqui. A aula passada nós falamos acerca do judaísmo, né? Comecei falando acerca do judaísmo. Cuidado com certas coisas do judaísmo. E aí houve uma pergunta acerca do judaísmo messiânico, né? E eu acabei generalizando. Falei, olha, cuidado com tudo. Então, irmãos, tem gente séria que tem mostrado Jesus no meio de todas essas coisas, viu? Tem gente séria trabalhando seriamente nisso. Então, o judaísmo messiânico tem uma galera séria. Tem uma galera séria mesmo que trabalha sobre isso. Porém, né, eu só vou deixar aqui cuidado com algumas coisas. Então, teste, prove, para que você não caia, né? Não caia, não caia em armadilhas. Essa é a questão. Cuidado para não cair em armadilhas. Mas tem gente séria, assim, que tem revelado a glória de Jesus, a pessoa de Jesus, que tem revelado essas virtudes de Jesus acerca da pessoa mesmo, né? De Cristo como Deus, de quem Ele é. Amém? Então, só aqui esclarecendo, precisava fazer isso. Eu falei, quando eu entrar no próximo ciclo, eu vou falar isso, porque a gente esquece do que a gente fala tem um peso, né? Então, a gente sai falando aí o que acha, o que pensa, e esquece que tem um peso. Então, a gente precisa só colocar aqui. Amém? Faz um favor para mim, colocar água aqui. Pedindo para minha amada esposa colocar um pouquinho de água para me tomar um cafezinho, né? Cafezinho. Não, aí tem leite. Colocar. Leite não, tem leite de castanha. Então, vamos lá. Então, falamos acerca de tempos e dos ciclos. Acabamos nas festas. Então, as festas, ela sempre vai deixar, na verdade, o ciclo vai deixar a gente com uma fé viva. Foi isso, na verdade, que o Senhor falou comigo. Esse estudo que eu fiz com vocês foi algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Por uma vez eu perguntar para o Senhor, Senhor, como manter o avivamento? Como buscar o avivamento? Como nos tornar vivos? Essa foi a pergunta. E a resposta foi, entre nos ciclos, nas festas, restaure isso, restaure e vai para Sião. Essa foi a resposta. Entre em Sião. Então, quando nós entramos em Sião, nós entendemos tudo isso, nós vamos passar a ter uma fé hebraica e não uma fé romana.
Esse é o ponto. Nós vamos acabar tendo uma fé hebraica e não uma fé romana. Quando nós entramos na fé hebraica, das virtudes hebraicas, da essência, da raiz, nós então entramos para dentro de um avivamento. Quando nós mantemos uma fé romana, nós vamos ter uma fé intelectual. Toda a questão aqui é isso, mas eu tenho que tomar cuidado com os rituais. Eu estou só frisando isso no começo, não sei se está sendo muito redundante, mas eu parei de fazer muitas coisas porque eu vi muitas pessoas fazendo muita coisa errada, muito ritual. Toda vez que eu entro nos rituais, aí eu vou para um outro extremo, que também é sepultura. Tudo leva à morte. Se eu não entrar na vida, na essência, eu vou entrar num ciclo de morte. E não é isso que nós queremos avivamento. Tudo isso que eu estou ensinando de ciclos é para que você mantenha a tua fé viva em Sião. Na verdade, na dimensão, que é a tua fé viva em Cristo, é lógico, na rocha, que é Cristo, na pessoa de Jesus, mas com a mentalidade de Sião. Porque a minha alma, ela nunca vai ser desativada. A gente fala assim, eu tenho que buscar no Espírito, eu tenho que viver no Espírito, amém, mas a minha alma nunca vai ser desativada. Então, a minha alma, ou ela vai estar cheia de Sião, para que eu possa passar por ela e chegar no Espírito, ou daquilo que vem do Espírito passar para ela, para manifestar no corpo, ou eu vou estar na Grécia, na Roma, eu vou estar no Egito, eu vou estar numa cultura dessa. Então, na verdade, a cultura é como que se fosse o filtro da minha alma, que tudo aquilo que vem do terceiro céu vai ter que passar pelo segundo céu. E quando passa por esse segundo céu, é o que pode atrapalhar para chegar no primeiro céu. Ou seja, entre espírito e corpo existe uma alma. Entre as coisas espirituais, a manifestação na minha vivência, existe uma alma nisso. E se a minha alma está pautada nas coisas da Grécia, de Roma, tudo que vem do espírito vai passar e já gerar morte. Quando chegar em mim, já vai estar contaminado com a sentença de morte. Sião seria essa dimensão onde a minha alma pode pairar para que haja vida. A fé mantém vivo. É como se fosse essa energia de vida que gera vida em toda a minha fé. Por isso que a pergunta que eu fiz ao Senhor foi, Senhor, por que os avivamentos, eles duram muito pouco? Muito pouco é uma redundância, não é muito, é pouco, mas seria muito pouco mesmo. Por que redundância não, seria um vício, né? Sei lá, seria um erro de português. Mas por que isso acontece? Os avivamentos começam, duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, movimentos tão bonitos, dura 5 anos. Por que não vai por um tempo muito didático, né? Hipérbole, obrigado. Por que não vai por um tempo de eternidade? Por que não se estende? Como um avivamento da primeira igreja, que durou 300 anos. O avivamento, por que eles não duraram? Por que durou pouco? Porque veio exatamente nessa questão de entra no Espírito por causa da oração, então o Espírito se derrama, mas quando começa a ser processado pelo nosso intelecto, nós começamos então a colocar Grécia, Roma, Egito dentro desse vinho. A nossa alma é como se fosse então o recipiente. Só um minutinho, queridos. Vamos lá. Então, quando nós entramos para esse ciclo, como eu perguntava para o Senhor, o que faz, né, esse avivamento durar? O Senhor mostrou como a nossa alma, como a nossa estrutura mental, como um recipiente. Então, tudo que vem para dentro desse recipiente é bom. Mas se o recipiente estiver sujo e rachado, tudo que entrar ali dentro vai ser contaminado. E aí, ao longo do tempo, tudo que está contaminado, tudo aquilo que entrou ali, que é bom, que é o vinho, que é o espírito,
ele passa a estar totalmente contaminado. E esse é o problema. Nós precisamos, então, ver o que está, ou como está meu recipiente para trazer. E aí foi quando o Senhor disse, restaura tudo, restaura a festa, volta para Jerusalém, restaura a doutrina dos apóstolos, volta para a estrutura apostólica. E aí foi quando começamos a trabalhar todo esse sistema de fé, que aí eu entendi que isso faz com que haja vida permanente, ou seja, haja avivamento dentro de nós. Amém? Então, seguimos aqui para dentro desse contexto da nossa festa, das festas, perdão, e agora vamos para as últimas duas. Qual seriam as últimas duas? 2 ciclos, né? Últimos 2 ciclos. Deixa eu pegar aqui, só para continuar o nosso coisa do negócio. Vamos lá. Não vai ter um ponto de referência aqui, não. Vamos lá, então. Os últimos 2 ciclos seria a Shemitah, que é um ciclo de 7 em 7 anos. Esse, então, seria o próximo ciclo. A cada 7 anos existe uma Shemitah. Puxa. Passei uma semana sem mexer no computador, já, como diria, já desaprendi. Puxa, peraí. Pronto. Então, a Shemitah, ele seria o ciclo de 7. Vamos entrar aqui. Vamos para as escrituras. Abre aí a tua Bíblia em Deuteronômio 15. Veja, tem um escritor, eu não vou saber escrever o nome dele aqui, mas ele chama Jonathan Cahn. Esse é o nome do cara, Jonathan Cahn. Deixa eu colocar aqui. Isso. Obrigado. Não sei se é a pastora Melissa ou o pastor Marcelo, mas obrigado. Jonathan Cahn. Amém. Ele é um cara que fala muito sobre a Shemitah. Aconselho você estudar sobre isso. Eu só estou dando assim uma pincelada nessas coisas todas. Vamos lá. Oxi. Lá. Deixa eu copiar aqui.
6. Diz assim: ao fim de cada 7 anos fará remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estrangeiro podes exigi-los, mas o que tiver em poder do teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobres, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança, para possuires, se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim emprestará muitas nações, mas não tomará emprestado, e dominará muitas nações, porém elas não te dominarão. Deuteronômios 15. Veja só, queridos. Tá aparecendo aí para vocês a tela? Tá? Veja só, queridos. Deuteronômios 15. Deixa eu aumentar um pouco a letra aqui, então. Vai chegando uma certa idade que, meu Deus. Faz parte, faz parte. Olha aqui, ele diz o seguinte: veja que o Senhor ele está trabalhando a questão da remissão, mas mais do que isso, eu vou continuar lendo aqui. Vamos lá. Veja que em Deuteronômios 15, meu pai do céu. Deuteronômios 15, veja aqui, irmãos, como é poderoso isso. Deuteronômios 15, o Senhor está dizendo a remissão. Do verso 1 ao 6. Do verso 7 ao 11, o Senhor está falando da lei em favor dos pobres. Aí ele continua dizendo: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerá o teu coração, nem fechará as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirá de toda a mão e lhe emprestará o que lhe falta, quando baste para as suas necessidades. Veja só, o Senhor vai entrar aqui e ele vai dizendo para emprestar. Você tem um irmão que está em necessidade, você vai precisar emprestar para ele. Mas continua aqui, antes lhe abrirá a mão tal. Verso 9, guarda-te de não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe dê nada, e lhe clame contra ti o Senhor, e haja em ti pecado. Como é isso? O 7º ano é o ano de perdoar dívida. Essa é a Shemitah, é o ano de perdão. Mas eu tenho que emprestar para o meu irmão pobre. Mas se eu emprestar para o meu irmão pobre, quando chegar o 7º ano, o que vai acontecer? Eu vou ter que perdoar a dívida dele. A minha tela está coisada? Espera aí. Vamos lá. Deixa eu descoisar a minha tela. Tá me vendo aqui? Voltou, descoisou. Beleza, agora eu vou coisar de novo. Tá melhor? Ou coisou? Tá melhor? E agora, tá melhor? Como que tá aí? Vai vendo, vai falando aí como que tá. Beleza. Deve estar de qualquer jeito aí. Beleza, vamos lá.
Meu Deus. Vou orar por ti, irmã. Aí já no meu computador, não. Já é os olhos, já. Vamos lá. Então, voltando para cá, veja que aí o Senhor está dizendo o seguinte: não endureça o teu coração para quando você olhar para o teu irmão pobre. Verso 12, ele vai falar acerca dos servos. Então, veja, no capítulo 15, o Senhor está dizendo para que seja quebrado a dimensão de pobreza. Irmãos, preste atenção nisso. O Senhor está dizendo como quebrar a dimensão de pobreza. Como estabelecer a dimensão de riqueza. Entenda isso, a Shemitah é aquilo que nos leva ao nível de riqueza. Porque ele termina dizendo o seguinte, olha o último verso, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito, assim emprestará muitas nações, mas não tomará emprestado, dominará muitas nações, porém elas não te dominarão. Como isso acontecerá? Como eu vou chegar nessa dimensão? Como eu vou estabelecer a dimensão de prosperidade sobre a minha vida? É simples. Quando o meu coração não for avarento e eu não manter escravos na minha vida. Veja só, queridos, porque eu vou entrar no coração do Pai. Porque eu devia ao Pai. Olha a história de Jesus aqui. Agora vamos parar um pouquinho aqui e entrar numa parábola. Jesus disse, havia um servo que devia muito a um senhor, e esse senhor devia muito mais a um rei. Então, o rei perdoa esse senhor, e esse senhor não perdoa o pouco que o servo devia. E aí ele vai falando sobre a salvação, e na verdade ele fala da dimensão dos verdugos, que é a dimensão da escravidão, a dimensão da tortura, a dimensão da sepultura. Então ele diz o seguinte, quando eu perdoo, eu sou perdoado. Quando eu livro as pessoas das minhas mãos, porque aquele que deve a alguém é escravo daquele que o deve, entenda isso. Se eu estou devendo a alguém, eu estou espiritualmente debaixo do jugo dessa pessoa. Então eu posso sentenciar essa pessoa, eu posso levar essa pessoa para o juízo. Então eu tenho direito sobre essa pessoa, irmãos. Se você entender que uma dívida te coloca como um senhorio, e por isso o Senhor diz, você emprestará, porque você estará exercendo governo sobre as pessoas, você não pegará emprestado. Entende aqui? Porque quem empresta, quem tem empresta, ele toma como senhor aquele que pediu emprestado. Eu tenho direito sobre essa pessoa agora, eu posso levá-la ao tribunal, eu posso prendê-la, eu posso tirar o direito de liberdade dessa pessoa só porque ela me deve. Isso daqui não é nem só físico, não espiritual, é físico. Se alguém me deve, eu tiro o direito dela, eu posso protestá-la. E se ela Obrigado, rapaz. Eu recebi aqui um prato, meu irmão. Que quem tem mulher, meu irmão. Prato aqui que nem Salomão comeu. Vamos lá, voltando para cá. Então, quando nós entramos aqui dentro dessa dimensão, nós vamos ver que essa é uma dimensão que eu me torno um senhor tão profundo, um senhor tão absoluto na vida de uma pessoa que eu restringo a liberdade dele. E é isso que o Senhor estava dizendo, você tem que aprender a ser uma pessoa compassiva. Se há alguém no meio do teu povo que tem uma dívida contra você, em 7 anos você entrará na Shemitah. Você entrará no tempo de remissão.
você vai liberar essa pessoa das suas mãos. Você não terá direito sobre ela. Você não terá direito de puni-la. Você não terá direito de sentenciá-la. Você não terá direito. De 7 em 7 anos, você libera as pessoas. Então, veja, o ano de Shemitah é o tempo onde o Senhor nos libera. É um tempo onde o Senhor, ele cria essa libertação. Então, Shemitah é o tempo da libertação, onde os escravos são livres, onde a dimensão de sepultura é desativada. Então, você precisa entrar dentro disso. Quando nós entramos dentro disso, profeticamente, nós estamos declarando que 7 em 7 anos nós remimos tudo, nós saímos da escravidão e nós liberamos. Como eu libero? Como eu saio da dimensão da escravidão? Liberando aqueles que também são os meus escravos. É o tempo de proclamar liberdade. É o tempo de proclamar a saída da escravidão. O que nos faz entrar em pecado é quando nós não perdoamos quem nos deve. Seja ofensa, seja recurso. Mas ele diz, do teu próximo você não exige. Dos gentios, você pode exigir. Dos teus irmãos, não. Mas muitas vezes a gente tem entrado no nível de perdoar tudo. Nós perdoamos. A gente acabou de sair do ano da Shemitah. Dia 7 agora saímos desse ano da Shemitah. Na verdade, o nosso calendário, já saímos do ano da Shemitah no começo do ano, no mês de Nissan. Nós saímos do ano do Shemitah. O ano passado era Shemitah. Era um ano de perdão, de liberar dívidas. De trazer dívidas. Na próxima aula, nós vamos terminar essa aula no sentido desses 2 ciclos, e na próxima aula eu quero entrar com alguns irmãos, eu quero até deixar aberto aqui alguns irmãos para contarem testemunhos de como tem sido a sua vida depois que entrou nos ciclos de festa, nos ciclos de Shabates, nos ciclos da Shemitah. Eu quero abrir para que os irmãos deem testemunho daquilo que aconteceu. Não é instantâneo. Veja só, não é instantâneo. Isso é um ciclo, você tem que começar a andar dentro disso. Não é? Eu vejo as pessoas... Podemos mais depois do dia 7. Como assim? Não, dia 7 de setembro a gente vai entrar num outro ciclo. É um ciclo do Brasil. Nem é o ciclo do Brasil. Mas eu quero deixar aqui, depois aberto, já deixo aberto para a semana que vem. Os irmãos que aí vai ser a última aula mesmo, a semana que vem, vai ser a aula do testemunho, de quem tem testemunho para contar, depois que entrou nos ciclos de Deus. Amém? Então, nós vamos ter uma aula só de testemunho. Beleza. Então, a gente já saiu do ano de Shemitah. No calendário espiritual, a gente já saiu. Começamos de novo, já está contando o primeiro ano. Amém? Então, o ano da Shemitah é o ano da remissão, que quebra as cadeias de sepultura. E aí, depois, nós temos o que nós chamamos de jubileu. Que é o que nós vamos entrar no jubileu, que a gente está nesse negócio todo. Estamos aqui em São Paulo, porque amanhã a gente já vai começar já esses atos proféticos, né? Ano do jubileu. Vamos lá. Veja só. Levítico 25. Perdão, daqui é ciclo de 7 anos, viu? Eu coloquei, agora é ciclo de 7 vezes 7, que é o jubileu. E daqui é só o ciclo de 7 anos. E o próximo é o jubileu. Verdade. Aqui tá friozaço.
Levíticos. Levítico 25:8. Contará 7 anos de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. No ano de jubileu vos será e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então, veja, a palavra aqui seria jubileu, né? Verso 11. O ano 50º vos será jubileu. A palavra jubileu significa trombeta, carneiro. A trombeta do carneiro. Isso é a palavra jubileu. E ela vem da palavra que significa liderar, carregar, conduzir, levar, trazer. Então, veja que o jubileu é o tempo onde o Senhor, então, nos leva de volta às nossas heranças. O ano da Shemitah é o tempo de perdão. O ano do jubileu é o tempo da restituição. Todos aqueles que se tornaram escravos, todos aqueles que tinham perdido heranças, no jubileu a herança é reavida, restituída, é retomada novamente. A cada 7 ciclos, ou seja, 7 ciclos que nós quebramos e perdoamos, nós reavemos 7 vezes 7. Toda vez que eu entro 7 vezes liberando as pessoas, eu tenho autoridade de resgatar a herança. Quando eu perdoo as pessoas, como Jesus disse, 7, quando eu estou trazendo isso, quando eu estabeleço o ciclo de 7, quando eu perdoo as pessoas 7 vezes, eu posso resgatar a herança. Eu posso, então, não é eu perdoei uma vez, mas quando eu crio o hábito de perdoar, eu também me torno um ressarcidor de heranças. Irmãos, só quem tem um coração perdoador pode ressarcir herança. Isso já é um código. Eu vejo muita gente dizendo, eu tenho posse, faço um ato profético, pego a espada de não sei das quantas, dou 3 rabia raia, faço isso e faço aquilo, e eu tomo de novo as minhas heranças. Não, meu irmão. A herança só é tomada por aquele que tem um coração, só por um Boaz, por alguém que tem um coração compassivo, aquele que tem um coração perdoador. Então ele vem e traz de novo as heranças. Amém? Então nós temos que aprender o quê? Que nós precisamos tomar as nossas heranças. E aqui eu termino dizendo, eu quero terminar aqui já propondo algo. Dia 7 de setembro, amanhã, quer dizer, depois da manhã, hoje é dia 5? Que dia é hoje? Hoje é dia 5. Hoje é dia 5. Amanhã é dia 6. 7 de setembro, quarta-feira. Na quarta-feira, nós entramos, então, no 4º jubileu da independência da nossa nação. Amém? 4º jubileu. 7 de setembro, nós temos, então, entramos nos 200 anos de independência. Veja só. Nós vamos ter, então, profeticamente, um ano inteiro de remissão das nossas heranças, da nossa fé, da nossa riqueza, da nossa família, do nosso chamado, da unção, da nossa liberdade. Então, nós vamos entrar num tempo de resgatar heranças. Eu quero aqui, junto com os irmãos, né? A gente não para, eu tento parar, mas nós não conseguimos. Eu quero entrar aqui com vocês em propósitos de Shabats. Ou seja, toda sexta-feira, preste atenção aqui,
Deixa eu pegar aqui meu calendário. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Shabats até terminar o Jubileu do Brasil, que aí termina no dia 8, né, 7 de setembro de 2023, no dia 8 já é o Shabat. Então, na verdade, nós temos 52 Shabats. 52 dentro da guimetria dá 7, né? 5 mais 2, 7, estabelecendo a palavra do Senhor. Então, todo o Shabat, nós vamos entrar via Instagram, nós vamos fazer um ato de remissão cada mês, cada 4 semanas, 4, 5 semanas, dependendo do mês, nós vamos entrar fazendo um ato de remissão e levantando nossos altares nos Shabats. Irmão, seja qualquer coisa. Às vezes fala, apóstolo, mas eu não tenho. Irmão, qualquer coisa. Você vai pegar 5 centavos, 10 centavos, você vai na tua igreja, com o teu pastor, com o teu líder, e a gente vai levantar esses 52 altares diante do Senhor, tomando de novo as nossas heranças e saindo do coração de pedra. Veja só, querido, como esse ato, ele é importante. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas semana passada, acho que foi a semana passada, chegou no Brasil o coração de Dom Pedro, que estava, não sei quantos anos, já em formol, chegou no Brasil. Por quê? Porque eu creio que nós estamos quebrando muitas coisas, como igreja temos orado, e eles querem conduzir esse coração duro, o coração do imperialismo, o coração, o coração da idolatria, o coração até mesmo da maçonaria, né? Dentro, o coração da idolatria mesmo, dentro do Brasil. Nós estamos quebrando isso. Nós vamos vibrar no novo coração, no coração do Pai, no coração de carne, né? Não no coração do morto, mas o coração vivo. Nós vamos ter vida. Então, nós vamos nos apresentar 52 vezes diante do Senhor. Que 52, quem lembra? 52 foi um dos dias utilizado para reconstruir os muros de Jerusalém. Então, nós vamos reconstruir as nossas heranças, reconstruir a nossa... seria as nossas heranças. E eu quero proclamar isso, que nós vamos entrar diante do Senhor todo Shabat, fazendo as nossas ofertas e fazendo as nossas orações em puxar. Às vezes, eu vou marcar um horário com vocês, eu vou ver o horário certinho, nós vamos começar sexta, agora. Às vezes eu não vou conseguir estar, e esse é um problema que eu tenho enfrentado, às vezes eu marco com vocês e não consigo cumprir esse horário, porque aí, às vezes, o meu voo muda, às vezes eu entro em um lugar, eu penso que eu vou poder, mas aí eu não encontro nenhum lugar ali, não encontro internet, e vira aquela bagunça, né? Às vezes eu tenho que sair mais cedo, então dá um problema e eu não consigo. Se eu não conseguir naquele horário, eu entro, ou seja, na sexta-feira a gente vai entrar fazendo a remissão, vai ficar gravado, depois vocês entram, e a gente vai fazer, então, 52 altares, fazendo os 52 dias de reconstrução. Nós vamos tomar de volta as nossas heranças. Começamos dia 7 de setembro, nós vamos estar em São Paulo, né? A gente já está em São Paulo, dia 7 de setembro, nós vamos fazer o ato profético, e aí, dia 9, vai ter o nosso primeiro ato, a gente começa dia 9, entrando e termina dia 8 de setembro de 2000, quer dizer, dia 8 é só o testemunho que nós vamos ouvir, né? Nós vamos ter uma live aí, testemunho, nós terminamos aí, então, em 2023, deixa eu ver que dia de 2023, nós vamos terminar dia 1 de setembro, vai ser a última live, né, dos 52 dias, e aí temos o próximo semana, que vai ser dia 8 de setembro, onde nós vamos estar fazendo esse encerramento, amém? Será dia 9 de setembro a dia 1 de setembro, que é a última sexta, né? Dia 8, nós terminamos
com uma live aí. O horário, então, o horário, eu vou pensar aqui no horário que tem que ser um horário daqueles doidos, né? Porque no restante dos dias a gente está tudo ocupado, sabe, aqueles horário coisado para a gente entrar e fazer isso. Pode ser um horário desse. Vamos marcar aí um horário. Na verdade, o que eu gosto mesmo, que seria 3 horas da tarde, que é um horário da remissão, né? Do horário do portal do sacrifício. Mas normalmente 3 horas da tarde é tão complicado entrar, porque geralmente a gente está em um lugar ou no outro. Mas vamos para 3 horas da manhã. Isso aí, 3 horas da manhã, fechou. 3 horas da manhã a gente entra, todo mundo com aquela cara assim, né, coisado. Mas a gente entra para fazer isso daí, tá bem? Então, 3 horas da manhã, nós entramos toda sexta-feira. Se eu, às vezes, não conseguir entrar, porque eu estou em viagem, estou em isso, aí os irmãos, eu vou, a hora que eu puder entrar, eu já entro lançando, mas fica aí marcado 3 horas da manhã. Eu tento avisar no dia antes, eu não consegui. Bem? Fechou? Então, veja, esses são os ciclos de Deus. Ciclos de horas, ciclos de dias, ciclos de semana, ciclos de meses, ciclos de anos, ciclos de 7 anos e ciclos de 7 em 7 anos. Ou seja, são 7 ciclos que Deus estabelece para que tenhamos uma vida frutífera e uma vida de governo. Amém? Assim nós encerramos. A aula que vem a gente só vai ter aula de testemunho, então quem tem um testemunho para contar, já entra aí para a gente fazer isso daí. Bem? Deus abençoe. Tem muito mais coisa dentro disso, é lógico que tem muito mais coisa, mas eu dei só a pincelada. E para terminar aqui, a questão das festas. As pessoas me perguntam, apóstolo, como a gente celebra as festas? Irmãos, a única coisa que eu vou dizer é dia 1º, pastora Elda, dia 1º/1 termina a última live, e dia 1/9, a gente tem a última live, e a 8/9 a gente só tem a live de testemunho, de gratidão, para a gente encerrar. Veja só, como que a gente faz a questão das festas? Não celebre as festas com os rituais. É claro que nós temos, por exemplo, a festa da Páscoa, tem o pão sem fermento, a festa da Páscoa tem o carneiro, a festa da Páscoa, mas eu vejo as pessoas entrando nos rituais, e aí você perde o princípio. Segundo, Pentecoste. Tem o que fazer? Tem, mas cuidado, querido, cuidado para você não entrar nas rezas, nas coisas, nos rituais. A gente vai ter agora trombetas, Yom Kippur e tabernáculo. Nós vamos celebrar juntos, nós vamos fazer essas celebrações, vai começar agora nesse mês trombeta, nós vamos ter 24 toques de trombetas, de 1 em 1 hora nós vamos estar com toque de trombeta nos grupos. Depois nós vamos ter o nosso período de jejum, nosso período de entrega ali, esse ano, no Yom Kippur, nós vamos ter um tempo, vou passar um direcionamento, e depois nós vamos ter tabernáculos, que são 7 dias. Então, nós vamos ter esse tempo. Eu vou explicando mais para frente, eu vou explicando tudo isso para vocês. Mas não entre na cultura no sentido das práticas ritualísticas, porque aí você sai de uma coisa e entra na outra prisão, que você perde a liberdade. Pega a essência de tudo isso. Amém? Mais saudável. Então, o grupão, no caso nosso, seria a rede onde eu estou ministrando, mas eu vou mandar nos grupos de propósitos, todos os grupos. Eu vou mandar para todos os grupos e aí já era. Amém? Então é isso. Deus abençoe, fiquem com Deus. Semana que vem a gente só tem esse tempo aí de testemunho. Deus abençoe, queridos. Shalom, shalom.